Olá pessoal, vamos ao nosso resumo da lição, gravação da lição número 2. Estamos aí no início de um novo trimestre e o foco nosso de atenção nesse trimestre inteiro são as cenas do grande conflito, são os episódios regidos ou estruturados a partir dessa visão do grande conflito. Como já dissemos na introdução da lição, lá na primeira lição, é necessário que a gente preste atenção no fato de que toda vez que você abrir a lição lá no dia do sábado, que é a porção da lição separada para o estudo de sábado, no finalzinho dela você corre a lição toda, vai encontrar lá no final a referência dos capítulos do livro Grande Conflito que fazem parte ou que são base para o estudo da semana. Portanto, é necessário que, para a compreensão da lição e para o efeito que a lição pretende produzir, seja de fato aquilo que o autor previu na sua escrita, é importante que a gente vá lendo em paralelo os textos do Grande Conflito relativos a essa lição. É uma lição com um foco bastante intenso na questão denominacional, na questão da preparação do povo de Deus para o último tempo da história e principalmente a compreensão do cenário, do background da história do conflito, para a gente entender claramente, primeiro, nossa posição nesse conflito, segundo, nosso tempo, nossa condição temporal, nosso contexto dentro dessa perspectiva do conflito e, principalmente, como resultante disso, olhar para frente em relação a dois aspectos: a nossa missão nesse tempo e a nossa esperança nesse tempo. Recado dado, como reforço daquilo que já falamos na semana passada, quando introduzíamos a lição do trimestre, vamos à lição desta semana em específico, começando pelo de sempre, o título da lição e o verso, que são os nossos pontos de partida de reflexão para a semana. Quem me ajuda, por favor. Então, a questão central, amor ou egoísmo? Mas para memorizar, não tema porque eu estou com você. Não fique com medo porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Com a mão direita da minha justiça. Isaías 41:10. Perfeito. Portanto, nosso foco de estudo para essa semana, seguindo o percurso da história do Grande Conflito, nós vamos ao capítulo 1 e ao capítulo 2 do livro Grande Conflito, e isso já deixa bem claro a essência do que seria para o autor o foco dessa semana ao escolher esse título. A questão central: de um lado o amor, do outro lado o egoísmo. Como pano de fundo do conflito que acontece na Terra, a gente tem a história que vimos na semana passada, que é o conflito que se inicia no céu e que, em decorrência desse conflito, a Terra é atingida no momento em que Adão e Eva cedem às artimanhas, aos enganos de Satanás, e a gente passa a viver dentro desse contexto da história do conflito. O conflito que começa no céu se transfere para cá, e como a Terra é o lugar que aceitou esse conflito e outros lugares criados por Deus rejeitaram o conflito, a Terra se torna o palco, o cenário principal, o palco onde ocorre o conflito. O conflito, obviamente, atinge o universo inteiro, sob o ponto de vista dos danos colaterais, da expectativa da salvação, da expectativa da resolução do problema do mal, porém, não se vivencia o mal em outros lugares que não seja a Terra. O que significa que nós somos, de fato, o espetáculo aos mundos criados por Deus, como apresentado na referência que temos bíblica, pontuando essa questão. Dentro desse contexto de conflito, quais são os aspectos que na Terra se vêem desenhado a partir do estabelecimento desse conflito e depois do desenrolar desse conflito? A lição dessa semana, exatamente por ser o recorte dos capítulos 1 e 2 do livro Grande Conflito, vai focar basicamente em dois grandes aspectos que têm a ver com esse título. O primeiro deles, a expansão do cristianismo a partir do Cristo manifesto como Messias, ou seja, o olhar para o plano da redenção se resolvendo em Cristo e, na sequência desse plano resolvido em Cristo, como se comportam aqueles que acreditaram no cristianismo, aqueles que acreditaram na mensagem do Messias e passam a difundi-la ao redor do mundo inteiro, no contexto da primeira fase da expansão do cristianismo, ou seja, primeiro, segundo, terceiro séculos, principalmente, como foco central de atenção para essa semana. Olhando para essa situação,
voltando para os dias de Jesus, a lição abre com uma questão importante, que é o olhar de Jesus para com a cidade eleita por Deus, a cidade escolhida por Deus para ser o centro de salvação do mundo. Quando Deus convida Israel, quando Deus, a partir de Abraão, traz Israel para dentro do plano da salvação, do plano da redenção, como aquele que disseminaria as bênçãos de Deus e a salvação ao mundo inteiro, essa proposta feita para Israel, a transferência de lugar de onde vivia Abraão para o lugar que Deus lhe mostrou, o estabelecimento dessa nação, mesmo que com um grande intervalo de tempo pelo não cumprimento daquilo que era a previsão de Deus, tendo que depois passar pelo cativeiro egípcio e por fim libertos para voltar a Canaã, mesmo com esse intervalo de tempo, com esse ato de quase 400 anos, o plano resultou naquilo que Deus havia estabelecido inicialmente, que é levar o seu povo, os descendentes de Abraão, para aquela região. Os altos e baixos da história desse povo conduzem ao contexto que envolve a vinda do Messias. Quando Jesus vem ao mundo, não há ninguém esperando por ele, no sentido, obviamente, de generalização desse termo. Havia ainda alguns fiéis que ansiavam pelo Messias e puderam reconhecê-lo desde o nascimento, como, por exemplo, Simeão e Ana, como, por exemplo, os pastores que são avisados de que Jesus nasceu em Belém e descem para adorá-lo e reverenciá-lo, como pagãos que vêm do Oriente para reverenciar Jesus, embora não esperassem por Jesus, entenderam os sinais manifestos do seu nascimento. Mas o fato é que o povo que deveria estar fazendo festa, estendendo um tapete vermelho para o seu rei que acabava de nascer, sequer se manifestou, sequer percebeu que Jesus havia nascido. O desenvolvimento do ministério de Jesus leva à cena que abre a lição, que é a rejeição do povo de Israel ao Messias prometido e a consequente morte do Messias, e no olhar de Cristo, a tristeza, o desalento de observar que aqueles para quem ele veio o rejeitaram. E essa cena que se dá na saída de Jesus do templo, no olhar para Jerusalém, no choro de Jesus sobre a cidade escolhida por Deus, a Sião terrestre, a Sião eleita por Deus como menina dos seus olhos, como aquela que seria de fato a propagadora de salvação, esse desalento de Jesus é manifesto de maneira bastante grave e tão intensa que os discípulos se assustam com o que vem, se assustam com o que ouvem. Não contentes com aquilo que ouviram, chegam depois para Jesus indagando sobre aquilo, dentro do contexto da afirmação de Jesus de que não ficaria em Jerusalém nada de pé, tudo seria destruído. E eles, obviamente, atrelam isso ao fim do mundo. E isso dá o contexto do que a gente chama como sermão profético, que é o capítulo 24 do livro de Mateus. Mas o que é tão importante neste contexto da destruição de Jerusalém, a ponto disso vir para dentro do escopo, para dentro do cenário do grande conflito? Há alguns aspectos importantes. O primeiro desses aspectos é por que Jerusalém foi rejeitada, por que Jerusalém se torna o objeto do choro de Cristo, do lamento de Cristo, olhando para os seus filhos em Jerusalém. Há uma sequência que leva à derrocada de Jerusalém, e essa sequência é importante de ser observada, porque é exatamente a mesma sequência do comportamento daqueles que viverão no último tempo da história. E por isso, o primeiro capítulo do Grande Conflito, quando anexado a esse contexto da lição, traz exatamente essa perspectiva, é predito o destino do mundo. Naquele momento específico de Jesus no templo, Jesus saindo do templo, o lamento sobre Jerusalém, a profecia a respeito da segunda vinda e da destruição de Jerusalém, são elementos que se conectam um ao outro enquanto eventos históricos, o primeiro já ocorrido e o segundo enquanto aguardamos. Esses dois eventos se conectam como referências similares, tanto nos sinais que ocorreram naquela época, quanto no comportamento de resposta do povo de Deus àquilo que acontecia com o Messias. Por exemplo, se a gente vai ao primeiro capítulo do Grande Conflito e olha a razão ou os passos que levaram o povo àquela situação, àquela condição de desistir completamente da salvação que estava diante deles na pessoa de Cristo, são elementos importantes para mantermos em tela, em cena, vivendo o tempo do fim. Por exemplo, logo na
nas primeiras páginas do livro Grande Conflito, ali na terceira página do capítulo inicial, tem um texto que diz exatamente o quadro vigente para esse povo. Houvesse Israel como nação preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a eleita de Deus. Teria se cumprido o texto de Isaías na íntegra, na forma como Isaías descrevia a prosperidade de Jerusalém, a prosperidade do povo de Israel e a salvação dentro daquele povo como Messias manifesto e rei de Israel. Não fizeram isso. Qual foi o resultado? Ellen White continua, mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasia e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado dos seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Por que é interessante a divisão desses três tópicos que mostram a decadência de Israel? Primeiro, haviam resistido à graça do céu. Vivemos no último tempo da história, e o último tempo da história é marcado pela atuação direta do Espírito Santo em mover o mundo na direção de um processo decisório que seja definitivo, a favor ou contra Deus. Neste contexto, essa expressão haviam resistido à graça que vem do céu, é algo importante, de alerta para esse tempo. Afinal de contas, a mesma mensagem ecoa até os nossos dias. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. A segunda característica manifesta por esse povo, haviam abusado dos privilégios. No contexto de Israel, esses privilégios estavam ligados ao fato de serem a nação, o povo eleito de Deus, estarem em Jerusalém. No nosso caso, tem a ver com o fato de sermos a última igreja da história, o povo que vive no período último da história, o povo que tem toda a verdade disponível, e daí o contexto comportamental de Laodiceia ao dizer: rico sou, de nada tenho falta. O problema é que abusamos desse privilégio em ter a verdade e não vivê-la. Ter a verdade e substituir a prática e a santificação promovida por essa verdade por um comportamento leniente, um comportamento negligente, vivendo no tempo do fim, e por isso somos chamados ou taxados nesse tempo como mornos. A última característica que aparece aqui, menosprezado as oportunidades. Se a gente olha o fim da carta à Laodiceia, aparece exatamente isso aqui. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O comportamento manifesto em Jerusalém é aparentemente o mesmo comportamento manifesto nos nossos tempos, porém a advertência ecoa história adentro, até chegar ao nosso tempo, com aquilo que ocorreu em Jerusalém. Na sequência da história, quando a gente observa a queda de Jerusalém, o cerco promovido por Céstio, o desfazer desse cerco, todas as coisas que ocorreram nesse período e que levaram ao contexto da destruição de Jerusalém são alertas também para o nosso tempo. Afinal de contas, haviam sinais bastante evidentes presentes no sermão de Jesus, no sermão de Mateus 24, e que ocorreram por ocasião da iminência da destruição de Jerusalém, como alertas ao povo naquele contexto de que o cumprimento da profecia estava diante dos seus olhos. Tal foi a evidência desse período que, quando a gente olha para a história, percebe que os cristãos fiéis não morreram naquele embate com Jerusalém. E por que não morreram? Porque assim como os sinais apontavam claramente para o que deveria ocorrer e haveria um alerta em específico que indicaria: saiam daqui, fujam e não voltem mais, quando eles viram se formar o cerco e misteriosamente o cerco se desfez e a cidade parecia agora estar liberta de uma aparente ameaça de destruição, entenderam os cristãos que aquele era o momento específico de fugir. E fizeram isso. Saíram da cidade, foram para a direção da Pérsia e lá ficaram protegidos quando um ano e pouco, 2 anos e pouco mais tarde, começa de novo o desenho do conflito e ele se estabelece agora como conflito final. A derrocada de Jerusalém se dá com uma cidade lotada de gente, abarrotada de fiéis ao judaísmo clássico e à tradição, porém não havia cristãos ali. O resultado, Deus se afasta do seu povo. Ellen White descreve isso exatamente com essas expressões: afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder que restringia Satanás e os seus anjos.
de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhido. Sabendo disso e vendo as possibilidades, Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva, e tornaram-se satânicos em sua crueldade. Os sinais que foram advertência constante ao povo do que deveria acontecer não foram entendidos, não foram lidos como tais e ainda foram falseados pelos que dirigiam a parte religiosa da nação judaica em Jerusalém. Como fruto de tudo isso, a cidade é destruída e os últimos resquícios ou lembranças daquilo que era a pujança do plano de Deus no cumprimento com seu povo se desfaz. A mesma advertência que aparece para Jerusalém se conecta com a nossa história como um segundo cumprimento. E essa advertência também vai aparecer neste capítulo do livro Grande Conflito, ao pontuar que essa profecia que ocorreu em Jerusalém deveria se repetir. Ou seja, o que vimos ocorrer a partir do cerco e os os prenúncios da destruição deveriam ter duplo cumprimento. Tudo aquilo que caiu sobre Jerusalém, diz o texto, a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Ou seja, o que teremos no fim da história reedita o que ocorreu em Jerusalém, porém com um requinte muito maior de crueldade, exatamente por ser o desfecho da história. E por isso as advertências se tornam graves. Como deveria ser o comportamento do povo de Deus, uma vez cientes destas questões? O restante da lição trata disso. Então, feita essa introdução contextual para a lição da semana, do que nós vamos tratar ao estudarmos a lição? Primeiro, de como os cristãos foram preservados enquanto cumpriam a missão, ou seja, se lá atrás o contexto da destruição de Jerusalém exigia fé suficiente para, entendendo o contexto, ou se render ao império, ou se converter ao cristianismo, ou então fugir para não ser massacrado pela invasão, se lá atrás não houve fé e não se respeitou os alertas, o que acontece no nosso tempo, quando as mesmas coisas ocorrem e vivemos o intervalo de expectativa de um cumprimento profético? Então, se a gente olhar esse intervalo manifesto no processo da expansão do cristianismo dentro do período do primeiro século, a gente vai observar exatamente qual é o perfil esperado para a gente neste tempo. Primeiro, de que os cristãos sempre foram preservados por Deus, seja no contexto da destruição de Jerusalém, seja no contexto do final do mundo. Aqueles que são fiéis serão preservados por Deus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda que essa salvação, no contexto do passado, possa ter implicado uma outra questão e um outro conjunto de situações. Aqueles que foram preservados da destruição de Jerusalém não foram preservados das perseguições que assolaram o império. O que significa que foram preservados para uma missão. E a missão era propagar o evangelho, levar o evangelho ao mundo, uma vez que Jerusalém perdeu sua função. E agora é necessário que aqueles que creem no evangelho vão ao mundo manifestá-lo, porque o mundo não virá mais a Jerusalém para conhecer Deus, porque Jerusalém já não existe mais. No contexto do nosso tempo, vivemos a continuidade dessa missão. O que ocorreu com os primeiros cristãos? Ao iniciarem as pregações mais intensas do evangelho, as perseguições se voltaram contra eles. Por quê? Satanás, percebendo que não foi possível destruir os que seguiam a Cristo pela destruição de Jerusalém, de maneira miraculosa, eles escaparam do cerco e da destruição. Embora o golpe sobre o plano de Deus parecesse um golpe importante e interessante na visão de Satanás, ele nem de perto acessou o plano de Deus. Quando ele percebe os cristãos iniciando a pregação e a expansão do cristianismo em larga escala, Satanás se volta contra eles e inicia uma forte perseguição aos cristãos. Essas perseguições, que foram dizimando cristãos no primeiro, no segundo e no terceiro século, foram a tentativa de extermínio de qualquer resquício da ideia do Cristo que passou pelo mundo. Porém, o que a gente percebe na história é que o sangue dos mártires, a forma e comportamento daqueles que eram perseguidos, em realidade, produziu um efeito colateral de pregação muito mais intenso do que se estivessem simplesmente naquele desenho de
marasmo e tranquilidade sem as perseguições. Ou seja, o que Satanás fez na direção de extermínio do povo de Deus, em lugar de exterminar o evangelho, ampliou sua propagação de maneira impensável para a época, a ponto de o evangelho chegar aos limites quase extremos da terra conhecida daquele tempo. Uma vez que a gente observa esse crescimento sem precedentes, o que fez com que, dentro desse período de perseguições, o cristianismo pudesse se sustentar, além, obviamente, daquilo que o próprio Espírito de Deus, enquanto fortalecimento do seu povo, produzia? O fato de que eles cumpriram de forma bastante importante o paradigma dos filhos do reino de Deus, ou seja, a manifestação do amor cristão. Nas frases de Jesus, lá no final do seu ministério, quando a gente lê os capítulos últimos do Evangelho de João, antes da cruz, capítulo 14, 15, 16 e a oração sacerdotal no 17, Jesus repete por várias vezes a questão importante de diferencial dos que viviam no seu reino. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa manifestação de amor numa vida em comunidade, num processo de tinham tudo em comum e se sustentavam no evangelho, foi a marca registrada dos cristãos do primeiro, segundo e terceiro séculos. Mas não só isso. Esses mesmos cristãos, uma vez que Jerusalém se foi e agora eles estão espalhados pelo mundo, são os cristãos que ajudaram não só no sentido da propagação do evangelho, mas da salvação física de muita gente. E um relato importante desse contexto se dá nas manifestações da história de como os cristãos trabalharam e ajudaram pessoas que viveram situações bastante críticas, como as duas grandes pandemias do Império Romano. E os relatos históricos dão conta de que os cristãos agiram como verdadeiros enfermeiros, cuidando dos romanos, e vários desses cristãos morreram ao fazer isso, morreram das doenças do período. E a grande pergunta que fica no meio de tudo isso é como é possível, cumprindo a missão, sendo fiel, Deus permitir que tanto as perseguições ocorram, quanto as dificuldades e morte dos seus filhos aconteçam. Para essa situação, nós somos chamados a observar esse período para entender que a nossa redenção não é aqui. A nossa redenção é o fim da história do pecado e o transporte para uma nova realidade de existência. Que, ainda que a gente fale, a terra será o nosso lar por toda a eternidade, não será esta terra que conhecemos da forma como está. Será uma terra renovada. E o intervalo entre esse período é um intervalo manifesto no livro de Apocalipse de 1000 anos. O que é importante aqui, quando a gente percebe essa questão de onde está Deus quando seus filhos sofrem, que Deus é esse que permite que seus filhos sofrem. E aí somos chamados a perceber que Deus não nos prometeu respostas a esse tipo de questionamento. Ele nos deu evidências de que eu posso crer. E essas evidências são manifestas a partir, em primeiro lugar, do plano próprio da redenção, da maneira como Deus tem atuado ao longo da história para proteger os seus filhos não dos males desse mundo, mas do mal que aflige o coração, no sentido do pecado manifesto no coração de alguém. É deste mal que Deus nos prometeu livrar, se confiarmos nele, e não das maldades que ocorram no mundo, porque esse mundo é circunstancial e curto em tempo, perto da eternidade de salvação e redenção em Cristo. Portanto, ele não nos prometeu respostas para esses males, ele nos prometeu resposta para suas evidências de que o amor manifesto por Deus é suficiente para eu entender que a minha parte nesse processo é muito pequena. Quando a gente olha para o que foi o Cristo e entende que nem ele, que é Deus, foi aceito, nem ele, que é Deus, esteve imune dos males desse mundo, porque eu, que não chego perto nem de longe do que Deus é, teria que ter um destino diferente ou uma sorte diferente vivendo num mundo de pecado. Ou seja, estamos em guerra. E em guerra não existe explicação para tudo o que acontece. Existe a fé de que eu estou do lado certo da guerra e continuo lutando. Esse é o desenho, esse é o incentivo. E para que isso seja possível, há 3 promessas importantes. Número 1, de que Deus antecipa essa história e nos descreve detalhes de coisas que estão por ocorrer para que a gente confie que Ele continua cuidando de nós. Segundo, o amor manifesto na cruz e no plano da redenção. Terceiro,
a partir da vivência desse amor, o amor compartilhado que transforma as pessoas. Essas três coisas juntas mantêm a nossa fé, mantêm o nosso foco, mantêm a nossa esperança. Portanto, o convite dessa semana é que a gente, entendendo essas questões, que compreendendo que Satanás age na direção contrária disso e tenta dissuadir o povo de Deus de continuar a guerra, de continuar a luta, é necessário que a gente se lembre desses fatores para que a gente permaneça na perseverança, na pregação, no cumprimento da missão até que ele venha. Espero que o estudo da lição dessa semana seja além de uma reflexão histórica do conflito, uma reflexão sobre as coisas que aconteceram no passado, seja principalmente um alerta, uma advertência e uma percepção de que nós, desconhecendo isso, estamos fadados a repetir essa mesma história. Oxalá não seja essa a nossa realidade, que tenhamos uma outra história, que é uma história de resposta afirmativa aos apelos de Deus e uma história de vivência na missão. É o meu desejo para todos vocês no estudo dessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias desse mundo, temos a certeza de que podemos confiar em Ti, pelas múltiplas manifestações do passado, pelas evidências mais do que claras da presença do Teu Filho entre nós, da morte dele na cruz e da sua ressurreição. Dá que, Senhor, que compreendendo esse amor maravilhoso de Deus e entendendo que estamos sujeitos às coisas desse mundo enquanto provocações de Satanás para a extinção da Tua bondade e do Teu Evangelho, que entendendo isso nos lancemos à batalha, nos lancemos à luta na confiança de que, em terminando a obra, poderemos vê-lo face a face no retorno nas nuvens do céu. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o Teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.